Fera, no movimento uniformemente variado, a relação entre a posição S e o instante t é dada por uma expressão do segundo grau. De novo, a função horária da posição, que relaciona posição e instante, é uma expressão do segundo grau, anote aí, em que você tem que a posição final S é igual à posição inicial S0 mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, V0 vezes ΔT, mais metade da aceleração multiplicada pelo intervalo de tempo ao quadrado, meio de AT ao quadrado. Fera, quando o instante inicial puder ser considerado zero, essa expressão se resolve usando S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Aí você pode perguntar, Ives, de onde vem essa expressão? Lembra que a gente já falou aqui sobre a velocidade média no movimento uniformemente variado? Que a velocidade média no movimento uniformemente variado pode ser calculada pela média aritmética da velocidade inicial e velocidade final do intervalo de tempo? Pronto, é daí que vem. Acompanhe na cartela a demonstração. Olha aí, fera, como a gente já discutiu aqui antes, deslocamento sobre intervalo de tempo no movimento uniformemente variado é igual a velocidade final mais velocidade inicial dividido por 2, ok? Só que a velocidade final, fera, a gente também sabe que é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes intervalo de tempo. Ora, então a gente fica que ΔS é igual a 2 vezes V0 mais A vezes ΔT dividido por 2. Tudo isso multiplicado por ΔT. Fera, se você desenvolver ΔS como S menos S0 e fizer as simplificações adequadas, você vai chegar na expressão S é igual a S0 mais V0 vezes ΔT mais a aceleração dividida por 2, meio de A, que multiplica ΔT ao quadrado. Quando o T0 pode ser considerado zero, a expressão fica mais simplificada e fica como S é igual a S0 mais V0T mais metade de A que multiplica T ao quadrado. Tranquilo? Fera, muita atenção com essa expressão. Veja que essa expressão é um pouco maior do que a função horária da posição no movimento uniforme. Essa expressão agora tem 3 termos. Volta para ela aqui. Quando você tem S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado, perceba, fera, que a metade da aceleração está multiplicando o tempo ao quadrado. Então, se você tiver um problema em que é dada a função, lembre-se, fera, o termo que tem t ao quadrado é o termo em que está sendo multiplicado esse t ao quadrado por metade da aceleração. Então, se você precisar encontrar o valor da aceleração, basta olhar quem multiplica t ao quadrado e multiplicar por 2. Anote isso aí, que isso é importante. Tranquilo, fera? Ora, você pode pegar essa expressão, fera, também utilizando para deslocamento em função do tempo. Como S menos S0 é igual a ΔS, eu posso muito tranquilamente reescrever a expressão e ter uma relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Veja como é simples. A gente tem a função horária S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Mudando o S0 para o primeiro membro, fera, a gente fica com S menos S0 é igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. E quem é S menos S0? Exatamente, fera, ΔS. Então você fica que ΔS é igual a V0T mais meio de AT ao quadrado. Lembre, fera, quem está multiplicando o termo ao quadrado é metade da aceleração. Acompanhe nos exemplos como utilizar essa expressão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 metros por segundo quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente,
Olha aí, fera, uma questãozinha tranquila que fala que um móvel partindo do repouso, então você vem aqui e anota V0 igual a 0. Em movimento retilíneo acelera com aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, 2 metros por segundo quadrado. E aí ele quer saber qual é a velocidade aqui, não sei quem é, e quanto é a distância percorrida. Nossa distância em linha reta corresponde ao deslocamento. Isso após um intervalo de tempo, ΔT, de 3 segundos. Olha, muito tranquilo, vamos por partes. Como ele quer velocidade, falou de tempo, tendo aceleração, função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais A que multiplica ΔT. Tranquilo, zero problema. Velocidade final é o que eu estou procurando. Velocidade inicial ele diz no problema que é 0. A aceleração é igual a 2 e o instante, na verdade o intervalo de tempo é 3. 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Acabou a história. Fácil, 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 fácil. No caso, para encontrar o deslocamento, que aqui em linha reta, sem mudar de sentido, também é a distância percorrida, eu vou usar a função horária da posição. S é igual a S0 mais V0 vezes ΔT mais metade da aceleração vezes ΔT ao quadrado. Aí você diz, poxa Ives, mas eu não sei quem é a posição inicial. E eu digo, não precisa, porque ele não quer a posição final, ele quer quanto você se desloca. E aí, se você simplesmente muda de membro aqui o S0, você vai ficar com S menos S0, que é igual a ΔS. Você já sabe que a velocidade inicial é 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Essa expressão, então, fica ΔS é igual a 0 mais metade da aceleração vezes o intervalo de tempo ao quadrado. Esse nosso deslocamento, essa distância percorrida, vai ser então metade da aceleração, que vale 2, que multiplica o intervalo de tempo, que é 3, ao quadrado. Metade de 2 é igual a 1, 1 que multiplica 3 ao quadrado é 9. Então a distância, 9 metros. Você tem então que a velocidade é 6 metros por segundo e que a distância percorrida é 9 metros. A alternativa correta, letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino, hein? Este é seu ano. Vamos juntos. A função horária para uma partícula em movimento retilíneo é x igual a 1 mais 2t mais t quadrado, onde x representa a posição em metros e t o tempo em segundos. O módulo da velocidade média em metros por segundo dessa partícula entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos é... Olha aí, fera, ele dá para a gente uma função horária da posição. Ele diz que x é igual a 1 mais 2 vezes t mais t ao quadrado. E pede para a gente dizer qual o valor da velocidade média em metros por segundo entre os instantes t1 igual a 1 segundo e t2, que é o tempo final, o instante final, o momento final, 3 segundos. Ora, fera, muito simples, porque velocidade média é ΔS sobre ΔT, deslocamento sobre intervalo de tempo. Se eu tenho a função horária da posição e tenho os instantes, basta substituir o valor do t e encontrar quais são as posições. Então, a posição de x para o tempo 1 vai ser igual a 1 mais 2 que multiplica 1, que é o t, mais 1 ao quadrado.
Então, a posição 1, x1, vai ser igual a 1 mais 2 mais 1, que é igual a 4 metros. Reserva esse valor aí, fera, toma nota. A posição, quando o tempo é 3, aqui o instante 2, olha só, vou chamar de x2, é 1 mais 2 vezes o instante, que é 3, mais o instante ao quadrado. Eu tenho então que o valor de x é igual a 1 mais 2 vezes 3 dá 6, mais 3 ao quadrado é 9. 9 mais 6 dá 15, 15 mais 1 dá 16. Reserva essa informação também, fera. Eu tenho agora as posições finais e final e inicial. Para calcular a velocidade média, é só lembrar que velocidade média é o deslocamento, que vai ser a posição final S2 menos a posição inicial S1, dividido pelo instante final T2 menos o instante inicial T1. Tenho todas as informações, agora é só substituição e continha de padaria. 16 menos 4 sobre 3 menos 1. Velocidade média vai ser igual a 16 menos 4 é igual a 12. 3 menos 1 é igual a 2. 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 metros por segundo. A alternativa correta C. C de coisa fácil, fera. Tranquilo? Continue com o vídeo. Viu aí, fera? Super tranquilo de usar a função horária da posição. Agora, tem questões em que é dada a função horária da posição e você precisa, por alguma razão, para resolver o problema, também da função horária da velocidade. E aí, fera, tem um artifício super fácil e tranquilo para que você consiga encontrar, a partir da função horária da posição, a função horária da velocidade. Dá uma olhadinha rápida nessa cartela e veja como é simples a partir de um exemplo. Olha aí, fera. Veja só esse exemplo. S igual a 10 mais 5 vezes t mais t ao quadrado. Tranquilo? Se a gente fosse separar as grandezas era muito fácil. Lembra, quem está isolado sem t é a posição inicial. Quem vem multiplicando somente t é a velocidade inicial. E quem vem multiplicando t ao quadrado é metade da aceleração. Então, nessa expressão, a gente teria S0 igual a 10, V0 igual a 5 e a aceleração 2 vezes 3, ou seja, 6. Se fosse no sistema internacional, em metros, metros por segundo e metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Ora, mas veja como é simples. A função horária da velocidade depende da velocidade inicial da aceleração, não depende do termo que tem S0. Então, a primeira coisa, fera, é cortar esse 10. Elimina o 10 porque o 10 não tem o termo t. Aí você fica com 5t mais 3t ao quadrado. E o que é que você vai fazer agora, fera? Muito simples. Você vai simplesmente pegar o expoente de t e multiplicar pelo coeficiente. Olha aí, 5t elevado à primeira, você pega 1 vezes 5. E aí você tira o t. E o outro, que é 3t ao quadrado, você multiplica 2 vezes 3 e fica com 6. Como t está ao quadrado, você diminui um do expoente e fica com 6t. Bota agora tudo de novo, a expressão toda. S igual a 10 mais 5t mais 3t ao quadrado. Quem é a função horária? Quem não tem t sai da história. Corta o 10, pega o 5 e multiplica por 1 e tira o t. Pega o 3, multiplica pelo expoente 2 e diminui um do expoente, fica 6t. Então, a função horária da velocidade, fera, é 5 mais 6 vezes t. Simples assim. Tranquilo? Quando você chegar à faculdade, se você for fazer algum curso na área de exatas, você vai perceber que o que a gente está fazendo é calculando a derivada da função em relação à variável t, ok? Mas aí a gente, num curso de aprofundamento lá na frente, para quem for fazer cursos de engenharia, a gente pode até dar
uma introdução a essa parte de cálculo e mostrar que tem muitos outros recursos legais. Por hora, basta você acompanhar esse jeitinho simples de fazer para passar da função horária da posição para a função horária da velocidade. Tranquilo? Acompanhe o vídeo. Olha aí, fera! Agora que você está craque em achar a função horária da velocidade, sendo dado no problema a função horária da posição, existe um tipo específico de problema que exige esse artifício. É o tipo de problema em que é oferecida a função horária da posição e perguntado no problema qual a posição da inversão no sentido do movimento. Ora, fera, a gente já viu aqui, quando fala em inversão no sentido, instantaneamente a velocidade é igual a zero. Exatamente, fera. Então o que a gente tem que encontrar é qual o momento em que a velocidade é zero e, sabendo esse momento, substituir na função horária da posição. É muito simples, basta fazer 3 passinhos, anote aí. Primeira coisa, o que é que você vai fazer? A primeira coisa é, a partir da função horária da posição, determinar a função horária da velocidade. É isso que a gente acabou de ver na cartela como é que faz. Sabendo quem é a função horária, o segundo passo qual é? É igualar a função horária da velocidade a zero. Porque quando você faz isso, você determina o instante em que ocorre a inversão no sentido do movimento. De posse da informação do instante, o que é que você faz, fera? Substitui o instante na função horária da posição. E ao substituir, você vai encontrar a posição da inversão no sentido do movimento. É muito tranquilo. Primeiro, acha a função horária da velocidade. Segundo, iguala essa função a zero e determina o instante em que ocorre a inversão. Terceiro, substitui esse instante e encontra a posição. Acompanhe no exemplo para que você veja como é simples de fazer isso. Um aluno estudando o movimento retilíneo uniformemente variado deseja determinar a posição de um móvel no instante em que ele muda o sentido de seu movimento, sendo a função horária da posição do móvel dada por x igual a 2t² menos 12t mais 30, onde x é sua posição em metros e t o tempo em segundos, a posição desejada é... Olha aí, fera, ele nos dá uma função horária da posição. Bora começar anotando essa função horária aqui. A posição x é dada por 2 que multiplica t² menos 12 que multiplica t mais 30. Isso em unidades do Sistema Internacional. E aí ele diz que quer saber qual a posição no momento que o móvel muda de sentido. A gente já conversou aqui, fera, quando falar em mudar o sentido, mudança de sentido, isso acontece quando a velocidade é instantaneamente igual a zero. Então eu vou ter o momento em que v é zero. Só que aqui eu não tenho a função horária da velocidade, fera, eu tenho a função horária da posição. Mas isso não é problema, porque eu posso então encontrar os valores que eu preciso para montar a função horária da velocidade. Lembrando que a função horária da posição é S igual a S0 mais V0 que multiplica T mais metade de A que multiplica T². E comparando com essa expressão que está aqui em cima, x é igual. Só um cuidado, fera. Perceba que o termo que aparece multiplicando t² aqui está no lado direito, enquanto que aqui está logo no começo. Então, muita atenção na hora de posicionar o 2t² aqui. Outra coisa, o termo independente de t, que é o S0, aparece aqui na direita, que é o 30. E o menos 12t corresponde aqui ao V0t. Então, eu tenho menos 12 vezes t. Só por observação, fera, olhando cima e embaixo, você tem que a posição inicial S0 é igual a 30 metros. Comparando de cima com o de baixo, você tem que V0
é igual a menos 12 metros por segundo. E comparando de cima com o de baixo aqui, você tem que metade da aceleração é igual a 2, ou seja, a aceleração é 4 metros por segundo quadrado. Ora, como eu preciso saber em que momento vai acontecer a mudança no sentido, eu vou escrever a função horária da velocidade aqui, fera. V é igual a V0 mais A vezes T. O valor da velocidade no momento da mudança, 0. O valor da velocidade inicial, menos 12. O valor da aceleração, 4. E isso está multiplicando T. Eu tenho então uma expressão que corresponde a menos 4 vezes T igual a menos 12. Como eu tenho menos nos dois membros da equação, eu posso multiplicar isso aqui por menos 1. E aí eu passo a ter 4 vezes T é igual a 12, de onde eu tiro que T é igual a 12 dividido por 4, T é igual a 3 segundos. Ou seja, o momento em que acontece a inversão do movimento, a inversão no sentido do movimento é 3 segundos. Mas o que ele quer é a posição e não o momento, fera. E aí, o que é que a gente faz? A gente substitui lá em cima agora. Deixa eu tirar aqui o símbolo do FT. Opa! Substituindo aqui, ó, fera, eu vou ter que a posição X vai ser igual a 2, que multiplica o tempo que a gente encontrou, que é 3 ao quadrado, menos 12 vezes o tempo que a gente encontrou, 3, mais 30. Agora é só fazer a conta, fera. Lembrando que faz a primeira potência, a gente tem aqui 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. 18 menos 3 vezes 12 dá 36. Isso mais 30. 18 menos 36 dá menos 18. Menos 18 mais 30, x é igual a 12 metros. 12 metros, então, é a posição onde acontece a inversão. A alternativa correta, você vai lá e olha, facinho, 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 letra C. C de coisa fácil, fera. Perceba que você teve que fazer um passo a passo aqui. E só um detalhe, fera. Na verdade, o gabarito é A. Eu olhei aqui, é A. A alternativa correta, letra A, de aprovação. Opa, isso deve ter um significado, hein, fera? Não é à toa que essas coisas acontecem. Então, isso é um recado para você. É o recado de que este é o seu ano. Vamos juntos. E aí, fera, viu como é tranquilo? Pois é só você se familiarizar com a expressão e com o que significa cada um dos termos e ter aquela manha para facilmente da função horária da posição chegar na função horária da velocidade. Fera, é uma questão de treino. Eu sei que alguns de vocês nem gostam muito de questões que envolvam muitas fórmulas, mas a gente está usando o mínimo de fórmulas possível. O que é importante é que você entenda o conceito por trás de cada uma e como aplicá-las. Vamos juntos, fera. Este ano é um ano muito importante. É o ano da sua aprovação. Lembre que você pode.